Fala galera! Hoje nós veremos uma matéria de suma importância. Nós daremos continuidade à parte transitividade verbal. Como eu disse, cai em prova? Não, despenca. Filho, cuidado, dependendo do contexto, um mesmo verbo pode possuir várias transitividades, várias regências. Então vamos lá, vamos ver como é isso. Antes de começar a matéria, se os senhores quiserem, podem me seguir lá nas redes sociais, João Flávio Professor, lá no Instagram, Facebook, João Flávio Júnior, a fim de eu sanar as dúvidas. Podem me mandar as dúvidas que eu as sanarei pelas minhas redes sociais, tranquilo? Então vamos lá. Transitividade verbal, como nós sabemos, tem a ver com a regência do verbo, tem a ver com a questão da preposição, se existe preposição ou não. Só que nós veremos o seguinte, dependendo do contexto, um mesmo verbo possuirá transitividade distinta. Aqui, por exemplo, ontem estudei português. O verbo estudar, neste caso aqui, no primeiro caso, ontem estudei português. Ontem nós sabemos que é o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Ontem é um adjunto adverbial de tempo. Deixa eu colocar com a letra menor aqui para ficar melhor. Escrever com a letra menor. Ontem é um adjunto adverbial de tempo. Se fosse aqui, estudei português. Adjunto adverbial de lugar, Beleza. Quem estuda aqui, estuda algo. Sujeito oculto, Eu estudei. Não existe preposição. Logo, o verbo é o quê? Verbo transitivo direto. Porque o complemento aqui não é preposicionado. Objeto direto. Beleza, fechou. Está completando o verbo aqui sem preposição. Agora, ontem continua sendo adjunto, Continua sendo aqui adjunto adverbial de tempo, Adjunto adverbial de tempo. Só que o estudar aqui, presta atenção. No primeiro momento, estudei português, tem a coisa que você estudou. O que é que você estudou? Português, está aqui, Olha o português aqui, estudei português. Agora estudei demais. Demais aqui, demais. É um adjunto adverbial de quê? De intensidade. Não me entendi. Você não tem objeto direto aqui, este verbo é intransitivo. Porque não tem objeto direto nem indireto. Não entendi, João. Presta atenção, filho. Presta atenção. Ontem estudei português. Quem estuda, estuda algo. Eu estudei o quê? Português. Você tem a coisa que estudou. Estudei português. Português está completando o verbo estudar. Agora, ontem estudei demais. Você está intensificando o tanto que você estudou, mas não colocou o que você estudou. Então, o verbo será intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Ele não exige objeto direto nem indireto. Não entendi. Vamos lá. Vamos para mais exemplos, para você entender melhor. Se eu falasse assim, se eu escrevesse aqui, quer ver? Se eu escrevesse, ontem comi o bolo. Quem come, come algo. O verbo aqui é transitivo direto, certo? Objeto direto. Beleza. Mas se eu falasse, escrevesse, ontem comi muito. Muito aqui será adjunto adverbial de quê? Intensidade. O verbo comer aqui será intransitivo, gente, porque não tem objeto direto nem indireto. Vamos ver aqui esse AM de baixo. João escreveu uma carta linda. Quem que escreveu uma carta? João. Sujeito. Quem escreve algo. Verbo transitivo direto. Escreveu o quê? Uma carta linda. Objeto direto. Uma carta linda aqui está completando quem? O verbo escrever. Agora, João escreveu uma carta a Maria. Quem que escreveu? João. Sujeito. Escreveu o quê? Uma carta. Objeto direto. Beleza. Até então, o verbo é transitivo direto.
A quem? A Maria. A Maria é objeto indireto, porque tem preposição aqui, ó. Tem a preposição a mais a aqui, ó. Por isso que formou a crase. Aqui o verbo é VTDI, porque ele escreveu algo a alguém. Não entendi. Presta atenção. João escreveu uma carta. Verbo transitivo direto. Escreveu o quê? Uma carta. Uma carta é objeto direto. João escreveu uma carta a Maria. Escreveu algo a alguém. Então o verbo será transitivo direto e indireto. Dependendo do contexto, a transitividade será alterada. Não entendi. Vamos mais para você entender. Vamos mais. Presta atenção, se eu falar assim, ó. Se eu falar assim, ó. Se eu falar assim. Paulo estuda português. O mesmo exemplo lá de cima, só coloquei Paulo. Paulo estuda português. Verbo transitivo direto. Porque quem estuda, estuda algo. Agora, Paulo estuda em BH. Paulo, sujeito, quem estuda, estuda algo. Só que não está falando o que ele estuda. Em BH está mostrando onde que ele estuda. É adjunto, adverbial de quê? De lugar. Então, neste caso aqui, o verbo estudar é verbo intransitivo, porque não tem a coisa que estudou. Então, filho, atente-se ao contexto. Como eu disse, dependendo do contexto, a transitividade verbal será alterada. Fechou? Então, vamos dar continuidade? Vamos lá. Dando continuidade. Deixa eu me apagar aqui para colocar outros exemplos para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Os alunos continuam ansiosos. Nós estudamos verbo de ligação. Verbo de ligação liga a característica ao sujeito. A característica é chamada de predicativo. Os alunos continuam ansiosos. Continuar aqui é verbo de ligação. Por que é verbo de ligação, João? Porque liga a característica ao sujeito. Aluno, sujeito simples, né? Porque alunos é núcleo, vou colocar aqui só sujeito. Ansiosos, predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? É a característica do sujeito que está sendo ligada pelo verbo de ligação, né? Aí o seguinte, o que nós temos de atentar? A que nós temos de atentar? Cuidado! Como eu disse em uma aula, nem sempre ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, né, serão um verbo de ligação. Dependerão do contexto. Quando eu digo aqui, ó, vamos lá. Quando eu digo, os alunos continuam ansiosos, o verbo é de ligação, porque está ligando a característica ao sujeito. Beleza. Agora, os alunos continuam na escola. Na escola, né, aqui aluno, sujeito, na escola não é característica. Na escola é um adjunto adverbial de lugar. Logo, o verbo aqui será o quê? Intransitivo. Porque não está ligando característica. João, então toda vez que houver o adjunto adverbial depois do verbo, o verbo será intransitivo? Não! Quando eu falo, os alunos continuam, vou apagar aqui para ter o espaço, aqui, ó. Os alunos continuam felizes na escola. E aí? Quem continuam felizes? Os alunos. Sujeito. Continuam, que é verbo de ligação, porque está ligando a característica ao sujeito. Ó a adjunta adverbial aí. João, e se eu trocasse? Se eu colocasse assim, ó. Se eu colocasse assim, ó. Os alunos continuam na escola, aqui, ó, felizes. E aí? Na escola seria do mesmo jeito, adjunto, adverbial de lugar. Então o verbo seria intransitivo, igual na de cima? Não, porque você tem a característica, ó. Continuam na escola felizes, a característica do sujeito aí, ó. Então, neste caso, o verbo será o quê? De ligação. Agora, na de cima, os alunos continuam na escola, não tem o predicativo. Só tem o lugar. Então, o verbo será intransitivo.
Então, presta atenção. Se eu falar assim, estou triste. Verbo de ligação, porque triste é a característica minha. Eu estou triste. Agora, estou em casa. Verbo intransitivo, porque em casa será o adjunto adverbial de lugar. Agora, estou em casa triste. Verbo de ligação, porque tem a característica do sujeito. Quando houver verbo de ligação, terá de haver o predicativo. Entendeu? Se não houver predicativo, não terá como, né? Não haverá como existir o verbo de ligação. Fechou? Vamos dar continuidade? Então vamos lá. Ó. Mais exemplos. Paguei a conta. Quem paga, paga algo aqui, ó. Paguei a conta. Verbo transitivo direto. A conta, objeto direto. Este A aqui é só um artigo. Mas quando eu falo paguei a moça, o verbo é transitivo indireto, porque quem paga, paga a alguém. Aqui você tem A mais A, ó. Preposição mais artigo. A moça aqui é o objeto indireto. Não entendi nada. Porque quem pagar a conta, o verbo é transitivo direto. E em pagar a moça aqui, ó, o verbo, ele é transitivo indireto. Sabe por quê, filho? Pagar e perdoar, quando se referem a coisas, o verbo, ele é o quê? Transitivo direto. Esses verbos são transitivos diretos. Quando se referem a pessoas, estes verbos são o quê? Transitivos indiretos. Não entendi, ó. Deus perdoa o pecado. Deus, sujeito, perdoa o pecado. Verbo transitivo direto. Está perdoando coisa. Objeto direto. Agora, Deus perdoa... Opa, voltando. Deus perdoa ao pecador. Verbo transitivo indireto. E não pecador, porque pecador é gente. É pessoa, objeto indireto. Não entendi ainda. Calma, filho, calma. Presta atenção. Pagar e perdoar. Quando se referirem a coisas, os verbos serão o quê? Transitivos diretos. Quando se referirem a pessoas, os verbos serão o quê? Transitivos indiretos. Então vamos lá. Ó. Olha aqui. Se eu falasse, ó. Paguei o guarda-roupa. Paguei o guarda-roupa. Guarda-roupa é coisa. Verbo transitivo direto. Objeto direto. Agora se eu falar paguei ao cobrador. Você não paga o cobrador, você paga ao cobrador. Quando for gente, o verbo exigirá preposição. Verbo transitivo indireto. Ao cobrador. Objeto indireto. Ô João, e se eu falar paguei a escola? Você pagou a escola, neste caso aqui, escola é pessoa jurídica, você pagou a mensalidade à escola. Escrevi aqui, ó. Pessoa jurídica. Você não comprou a escola, não? Igual você comprou o guarda-roupa. Neste caso aqui, o verbo é transitivo, o quê? Indireto. A escola, objeto indireto. Não entendi. Você vai pagar ao supermercado. Paguei ao supermercado. A escola aqui tem preposição, ó. É A mais A. Não entendi. Paguei o guarda-roupa. Paguei o guarda-roupa às Casas Bahia. Paguei as Casas Bahia com crase. Quando você se referir às pessoas jurídicas, você terá o quê? Verbo transitivo indireto, com pagar e perdoar. Fechou? Vamos dar continuidade aqui? Vamos mais. Ó. Ele sempre visou ao cargo de chefe. O verbo visar, no sentido de almejar, né? O verbo visar aqui está no sentido de quê? De almejar, né? Desejar. Almejar. Ele é verbo transitivo indireto.
ele exige preposição. Você não visa o cargo, você visa ao cargo. Objeto indireto. Agora, se for no sentido de mirar, o atirador visou o alvo. Ele mirou. Neste caso aqui, o verbo será o quê? Transitivo? Direto. Objeto direto. Então, visar no sentido de almejar, transitivo indireto, exigirá preposição. Visar no sentido de mirar, transitivo direto. Fechou? Vamos mais. Responda ao questionário. Você não responde o questionário, você responde ao questionário. Responder existe preposição a, é verbo transitivo indireto. Ao questionário, objeto indireto. Agora, ele responde muito. Aqui não foi dito o que a pessoa respondeu, né? Ó, ele responde muito. Muito aqui é um adjunto adverbial de quê? Intensidade. Neste caso aqui o verbo é intransitivo. Agora ele responde muito ao questionário, aí seria transitivo indireto. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você não responde o processo, você responde ao processo. O verbo responder existe preposição. É igual ao verbo obedecer. Você não obedece o regulamento, você obedece ao regulamento. Quem obedece, obedece a alguém. Obedeça seu pai. Não, obedeça a seu pai. Entendeu? Obedecer é verbo transitivo indireto. Tranquilo? Então vamos lá. Dando continuidade. Procedeu a leitura. O verbo proceder no sentido de dar continuidade, ele é verbo transitivo indireto. Procedeu a leitura, objeto indireto, né? O a aqui, a que, a leitura, é a mais a, por isso que tem crase. Os alunos procederam bem, aqui é no sentido de comportar-se, procedam bem, é verbo intransitivo. Bem aqui é um adjunto adverbial de quê? Modo. Aqui é comportar-se. Comportaram-se. E aqui procederam é no sentido de quê? Dar continuidade. Então, no sentido de dar continuidade, proceda à leitura. Verbo transitivo indireto. No sentido de comportar, né? Verbo intransitivo. Vamos mais? Aí o seguinte, antes de passar para a questão, aqui ó, se eu falar assim ó, presta atenção, se eu falar assim ó, ele anda devagar. Devagar é o modo como ele anda, certo? Adjunto adverbial de modo. Adjunto adverbial de modo. Tranquilo? Ele anda devagar. Devagar, adjunto adverbial de modo. Logo, o verbo aqui é intransitivo. Agora, se eu disser, ele anda triste. Quando eu falo ele anda triste, aqui não é de andar, de caminhar, é o estado no qual ele se encontra. Ele está triste, né? Se encontra triste. Neste caso aqui, o verbo aqui é verbo de ligação. E triste, predicativo do sujeito. Fechou? Então, o que eu estou querendo dizer, filho? Dependendo do contexto, a transitividade mudará. Assistir ao jogo. Quem assiste, assiste a algo. Você não assiste o jogo, você assiste ao jogo. Você não assiste, por exemplo, o espetáculo, você assiste ao espetáculo. Assistir no sentido de verbo transitivo indireto. Agora, o médico assistiu o paciente no sentido de dar assistência, o verbo é transitivo direto, o verbo assistir. Ele assiste o doente. Tem assistir no sentido de morar, ele assiste em Montes Claros, como verbo intransitivo. No sentido de caber, assiste a mim, o direito de defesa, cabe a mim, como verbo transitivo indireto. Assistir no sentido de morar é intransitivo, então o verbo assistir possui várias regências, dependerá do contexto. Lembrando que você não assiste o jogo, você assiste ao jogo. Fechou? Então vamos para a questão aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá.
A análise da transitividade verbal não deve ser feita isoladamente. Grife isso aí, ó. Não deve ser feita o quê? Isoladamente. Mas sim de acordo com o texto, né? Texto ou contexto. Fechou? O mesmo verbo pode estar empregado, ora intransitivamente, ora transitivamente, ora como objeto direto. Tá vendo? Vai depender do contexto. Dessa forma, indica a alternativa incorreta. Perdoai sempre. O verbo aqui é intransitivo. Uai, João, mas você falou que era direto ou indireto, coisa e pessoa. Aqui não tem objeto direto nem indireto, não. Sempre é adjunto adverbial. Ó, sempre é adjunto adverbial. E saiu aqui, peraí. Adjunto o quê? Adverbial, ó. Não tem objeto direto nem indireto. Se eu falar assim, ó. Ele perdoa muito. O verbo aqui será intransitivo. Porque isso aqui será um adjunto adverbial de intensidade. Se eu falar, ele perdoa muito ao seu pai. Aí já mudou. O verbo aqui será verbo transitivo indireto. Ele perdoa quem? Ao seu pai. Objeto indireto. E aqui vai continuar sendo adjunto adverbial de intensidade. Vai depender do contexto, tá vendo? Então, ele perdoai sempre. Não tem a coisa que está perdoando, né? A coisa que foi perdoada. Então, neste caso aqui, verbo intransitivo. Certinho. Beleza? Perdoai as ofensas. Coisa. Verbo transitivo. Direto. As ofensas. Objeto direto. Certo? Perdoai aos inimigos. Pessoas. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Certo? Sonhei um sonho. Quem sonha algo. Né? Eu posso sonhar com algo. Neste caso aqui está sonhando algo. Verbo transitivo direto, sem preposição. Né? Um sonho estranho. A Maria. Vou colocar o risco aqui mais certo. Um sonho estranho, objeto direto. Fechou. Certo? Agora, por que sonhas, ó jovem poeta? Verbo transitivo direto? Não. Sonhas aqui não tem a coisa que está sonhando, a coisa que foi sonhada. Este verbo aqui, ele é intransitivo. É a mesma coisa de eu falar assim, ó. Sonhei um sonho estranho, verbo transitivo direto. Sonhei demais. Demais será adjunto adverbial de intensidade. O verbo será intransitivo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Dependendo do contexto, a transitividade verbal será alterada. Cuidado, atente-se a isso, viu? Próxima aula daremos continuidade a outro conteúdo de extrema importância para o concurso. Fechou? Valeu!